Meu convite para você nesta manhã é o convite que eu faço todos os dias. Vamos orar, vamos falar com Deus, buscar a graça do Senhor, a compaixão, que Deus nos ajude a vivermos este dia segundo a vontade dEle, que a gente não tente transformar este dia favorável aos nossos desejos, que a gente esteja firme no Senhor, que a graça de Deus faça parte da nossa vida, que a compaixão, a misericórdia do Senhor nos sustente, alivie as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, que a compaixão do Senhor nos acompanhe neste dia. Que agradecemos também a Deus e Pai Todo-Poderoso por mais um dia nas nossas vidas. Adoramos o Senhor na beleza, na grandeza, na majestade, na soberania da Tua santidade. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, ensina-nos, temos juntos muita coisa para aprender. E que hoje, como igreja, venhamos a crescer um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha, eu não quero de maneira nenhuma ser chato, ser desagradável, deselegante, malcriado, de jeito nenhum, né? O culto a Deus começa com a oração. Nosso culto começa sempre até 10h15, né? Porque eu tenho outras coisas aqui que eu preciso fazer, né? Eu estou com pessoa internada e eu não quero entrar em detalhes, mas enfim. Então, não deixe, querido irmão, querida irmã, eu sei que você não faz isso de propósito, mas não deixe de participar da oração. Você você não prefere comer um bife? É um exemplo grosseiro. Mas você não gosta de comer um pedaço de carne macio? Eu, por exemplo, se alguém me servir carne dura, eu prefiro que não me sirva. Eu gosto de carne macia. E às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem dinheiro para comprar uma alcatra, não é? Eu não tenho. Filé mignon a gente só conhece de nome mesmo, né? Então, o que a gente faz? A gente bate a carne, não é? Amacia, quebra as fibras, não é verdade? A gente pega um patinho e bate, ele fica macio. Pega um colchão mole, bate, fica super macio. A oração é como se fosse assim. A oração amacia nosso coração. A oração aquieta nosso coração para a gente ouvir as coisas de Deus. Às vezes, irmão, a vida está uma maravilha para você, irmã. Está tudo dando certo, está tudo, encaixadinho. Que bom. Que coisa fantástica, maravilhosa, que Deus, né,
na sua infinita graça, compaixão e misericórdia, mantenha isso por anos e anos e anos e anos. Mas isso pode mudar. E o nosso coração tem que estar preparado para essas mudanças. A oração sincera, a oração cristã, não esses gritos, essas bobagens aí. Mas a oração verdadeira prepara o nosso coração. Vamos supor aí que a sua vida não esteja boa, você esteja com altos e baixos, como esses bobalhões enganadores, né? Dizem por aí, você dá um passo para frente e 2 para trás. Isso é mentira, isso não existe. É que tem situações na vida, circunstâncias que parece que as coisas não andam bem. A oração nos ajuda a suportar, a passar por isso. Então, eu quero convidar você, na maior simplicidade deste mundo e na maior humildade desse mundo, participe com a gente da oração. Eu sei também que tem pessoas que não podem. Tem lá um horáriozinho que entra aí, de repente sai, eu sei. Mas busque ser possível você participar da oração com a gente, tá? Porque a oração vai te dar a sustentabilidade de você entender o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui não são coisas banais, são verdades absolutas que eu estou só transmitindo, porque isso aqui foi que eu digo todos os dias aqui, faz parte da doutrina bíblica, não é que está na Bíblia. Você já sabe a diferença entre doutrina bíblica e aquilo que está na Bíblia. Ah, isso é bíblico, mas eu quero saber se é doutrina bíblica. Ser bíblico é tudo aquilo que está na Bíblia. É bíblico. Está na Bíblia, é bíblico. A Bíblia fala de guerra, assassinato. Não fala? Traição. A Bíblia fala de tudo isso. Então é bíblico. Mas é doutrina, é ensinamento bíblico. E o que a gente traz aqui para você todos os dias é ensinamento bíblico. Você pode revirar isso, você não vai achar nada ao contrário. A não ser que você queira comparar o que eu falo aqui com aquilo que as pessoas aprendem nas suas denominações. Aí é diferente. Não trago aqui. E não estou aqui me engrandecendo, não, estou esclarecendo. Esclarecendo. Não trago aqui, né, ensinamento de denominacional, isso não. Não trago aqui ensinamento da Assembleia, da Quadrangular, sabe, da Nazarena. Não trago isso, não trago. Eu trago ensinamento bíblico, que você pode aplicar em qualquer denominação. Infelizmente, nem todas fazem isso, né? Mas vamos lá. Hoje, eu tenho recebido muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Eu gosto de responder, eu sinto alegria em responder. Respondo a todos. O que tem acontecido às vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, é que algumas perguntas são feitas e a pessoa não lê a Bíblia. Aí como é que eu vou responder? Eu respondo, a pessoa não entende também, porque ela não lê a Bíblia. Se você faz uma pergunta para mim, e eu simplesmente respondo, é porque eu entendo que a resposta é clara o suficiente para você ler lá de novo o que sugeriu a sua pergunta e você vai entender. Agora, se você faz uma pergunta para mim e eu indico passagens bíblicas para você ler, leia. Leia com a pergunta que você fez na cabeça.
porque aquelas passagens vão responder a sua pergunta. Por exemplo, o que a gente vai falar hoje aqui. Se a gente sabe que entre cristãos, né, entre pessoas, tá, essas coisas surgem, essas conversas surgem mesmo, né? Por exemplo, uma pergunta assim, você, normalmente entre cristãos mais novos, né, você já foi batizado no Espírito Santo? Essa conversa surge, esta pergunta surge. E como é que você responde? Como você responde isso? Porque às vezes o cristão é questionado, né? Já foi batizado? Ou às vezes a pessoa pergunta, eu, por exemplo, eu não pergunto, eu já fico sabendo, né? Mas é comum essa pergunta. Na sua igreja, na sua denominação, tem batismo com o Espírito Santo? Acontece. Como é que a gente responde isso? Né? Como é que a gente vai responder isso biblicamente? Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, que a gente precisa ter referência bíblica sobre esta imersão no Espírito Santo. Porque a primeira coisa que você tem que entender, e eu gosto de explicar, ontem inclusive fiquei tão chateado com uma coisa, mas porque eu gosto de explicar, né? E acho que talvez seja um defeito, não sei. A gente precisa entender o que quer dizer batismo. Você sabe, você que me acompanha, tem pessoas que me acompanham há muito tempo, tem pessoas que me acompanham há um bom tempo, e tem pessoas que me acompanham há alguns dias, alguns meses. Mas a maioria sabe o que eu penso, porque lendo a Bíblia é isso que eu penso, é isso que eu raciocino sobre batismo. Porque eu sei o que quer dizer a palavra batismo. Você sabe o que quer dizer a palavra batismo? Se você não souber o que quer dizer determinadas palavras-chave da Bíblia, você fica na mão das pessoas. Batismo é uma palavra grega, como a maioria das palavras da Bíblia, principalmente tratando-se do Novo Testamento, né? Que quer dizer literalmente literalmente, batismo, literalmente, quer dizer imersão em água ou em tinta. Isso quer dizer batismo. Nenhum outro significado da palavra batismo, diferente desses dois que eu falei, imersão, quer dizer, a pessoa ser afundada, para todo mundo entender, em água. Isso quer dizer batismo. Né? Tinta, obviamente, não é usado
na Bíblia, imersão em tinta. Então, se você não tiver este entendimento, você vai ficar na mão das doutrinas humanas e das doutrinas denominacionais. Nenhum outro significado para batismo, a não ser imersão em água, é encontrado no Novo Testamento. Tá? Nenhum outro significado para a palavra batismo, a não ser imersão em água, afundar a pessoa na água, é encontrado no Novo Testamento. Ou, eu vou mais longe, na própria literatura grega antiga. Você não vai encontrar na literatura, olha que a literatura grega é vasta, né? Você não vai encontrar um significado diferente para a palavra batismo, diferente de imersão em água. Então aí as coisas já começam, já leva você a raciocinar, porque o nosso Senhor, através do Novo Testamento, ele deixa claro que ele quer para ele um culto racional. Um culto de racionalidade. O sujeito não é tomado por uma entidade, não sabe o que fez, não sabe o que falou, não sabe onde está. Não. O culto a Deus, você está em plena consciência e em plena racionalidade. Quer dizer, você está raciocinando, pensando, analisando. Tanto é que Paulo elogia os bereanos, porque ele falava e o povo consultava ali para ver se aquele racionalidade. O batismo a chegada, a entrega do Espírito Santo foi profetizado por João Batista como um evento futuro. A gente lê isso na Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Leia lá se não é isso que eu estou falando. Leia lá. Eu estou dizendo que a chegada do Espírito Santo, a entrega do Espírito Santo, foi profetizado por Mateus, foi profetizado por João Batista, registrado no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde esse batismo é associado com fogo. Olha o que está escrito lá. Pode ler junto comigo aí. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta profecia de João Batista também é descrita no ministério de João, né?
Se abrir aí em Marcos, capítulo 1, versículo 8, eu estou dando passagens, estou trazendo subsídios literários para você poder entender o que eu estou falando. Porque eu sei que determinadas coisas ficam gravadas no HD da mente, né? E às vezes, né? A mente não é como HD de um computador que você reseta tudo, apaga, coloca de novo, né? A pessoa tem que ter vontade de entender e aprender. E uns lutam contra a verdade. Fazer o quê? O trabalho aqui é trazer a verdade. Agora, eu não posso abrir a cabeça da pessoa, colocar a verdade lá e costurar de novo. Eu não tenho esta habilidade. Então eu vou trazendo passagens bíblicas para o cristão ler e, de maneira racional, pensar sobre aquilo que ele entende como verdade. Tá? Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 8, se você não vai ler a passagem, para de ouvir. Ô, pastor, eu não posso ler agora. Mas tudo bem, então você lê depois, para você entender o que eu estou falando. Senão, eu fico falando aqui, você fica falando aí, ninguém entende. Não adianta, isso aqui é para entender. Porque o cristianismo não é um negócio de faz de conta. Né? Essas igrejas aí, essas denominações ensinam que é tudo pela fé, tudo, mas a fé, segundo o próprio Senhor, é racional. É racional. O culto é racional. Raciocínio, racional. O culto, isso aqui tem que ser de raciocínio. Ah, eu não gosto de pensar. Então você não pode participar do culto. Então em Marcos capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: eu em verdade tenho-vos batizado com água. Está falando de João Batista, né? João Batista está falando, está registrado no Evangelho de Marcos. Ele, porém, ele é Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 3, versículo 16, diz: eu, na verdade, batizo-vos com água. Claro, batismo, a palavra quer dizer com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, capítulo 1, versículo 33, diz, identifica Jesus como aquele que tem autoridade para batizar com o Espírito. Só Jesus tem autoridade para batizar com o Espírito. Presta atenção. Presta atenção. Por causa disso que eu expliquei o que quer dizer batismo. Por causa disso que eu falei que batismo é uma palavra grega que quer dizer imersão, afundar em água ou em tinta. No nosso caso aqui não entra tinta, é só água. Agora eu vou ter que começar a explicar. Se você já não entendeu lá atrás, agora você vai entender menos ainda. Aquele que tem autoridade, que pode, porque batismo é algo afundado na água. Agora, quem pode batizar, afundar no Espírito Santo, é só Jesus Cristo. Não é a mão de ninguém, não é a oração de ninguém. Você está entendendo isso? Porque João capítulo 1, todos os outros, né? Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas também, entendeu? 3,16,
Mas João 1,33 esclarece, dá assim, o fechamento que só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, João Batista falando, João 1,33, esse me disse, sobre aquele que vireis, ou melhor, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha a explicação. Você lembra semana passada que eu falei? Pergunte para a Bíblia. A Bíblia vai responder. É a Bíblia que responde. Eu só leio a resposta. Eu não sou o sabe-tudo. Eu só leio a resposta que a Bíblia me deu. Quem batiza, quem pode, porque batizar é com água, né? Batizar no Espírito Santo é algo sobrenatural. Quem pode fazer isso? João responde, a Bíblia responde. João 1,33, nas palavras de João Batista, diz que só Jesus pode. Já respondeu. E não há outras referências no Evangelho ao batismo com o Espírito Santo. A próxima, depois de João 1,33, uma outra passagem que vai começar de novo a falar do Espírito Santo é Atos 1,5, que afirma quando este evento prometido aconteceria. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João está a profecia daquilo que iria acontecer. Atos, capítulo 1, versículo 5, já está dizendo quando o evento iria acontecer. Cristo, antes da sua ascensão, disse aos seus apóstolos, porque na verdade João batizou com água. João fez o que a palavra batismo quer dizer, batizar com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Só Cristo pode fazê-lo. Não muito depois desses dias. E em exatamente 10 dias aconteceria a festa de Pentecostes. Já expliquei que Pentecostes quer dizer penta, 50, né? Já expliquei tudo isso, não é? Vocês já estão cansados de ouvir isso. 50 dias depois da Páscoa, festa judaica, não é festa cristã. Então você veja o absurdo, né? A salada, a mistura, igreja pentecostal. Peraí, a igreja é cristã? Mas como é que ela é pentecostal? Porque Pentecostes é festa judaica. Mas aconteceu no dia da festa. Não quer dizer que Pentecostes, né? Vai ter um novo Pentecostes na igreja. Loucura! Loucura, que novo Pentecostes? Pentecostes é festa judaica. Mas não foi o dia que o Espírito... Aconteceu naquele dia porque Jerusalém estava bombando de gente por causa da festa. Eu tenho outros exemplos, mas se eu der o exemplo, né, tem pessoas que ficam só esperando eu falar alguma coisa para... lá, ele comparou. Não, exemplo, né? Infelizmente, nem todos que nos acompanham, isso é geral, né, tem um bom entendimento ou
não nos acompanha sem maldade no coração, né? Mas eu gostaria, por exemplo, de falar assim, que se eu falar da festa do peão de Barretos, você vai saber que é um evento, que é cheio de gente, que acontece numa determinada época, não é? A festa de... Não estou dizendo que é igual, nem, entende? Porque eu preciso, às vezes... A festa de Pentecostes também era um evento, era uma festa, tinha época marcada, e as pessoas iam para lá por causa da festa, assim como, tá certo, era uma festa religiosa, né? Mas a afluência de pessoas é assim como é na festa do peão em Barretos, guardada as devidas diferenças. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Então, amados irmãos, a gente já sabe que aquilo que havia sido prometido aconteceu. E a gente pode examinar para a gente entender isso. Porque o problema é você sair falando aquilo que você ouviu. Né? Não pode ser papagaio. Papagaio fala aquilo que ele ouve. O papagaio fala. Não, ele aprende a falar, ele não raciocina. O papagaio não raciocina. Ele fala aquilo que ele ouve. Eu explico e dou a passagem bíblica para você não ser papagaio. Você vai lá, opa, ele está falando tal coisa. Ele está falando essa passagem. Eu vou ler lá para ver se é isso que ele está falando mesmo. Porque era isso que o pessoal de Bereia fazia. E Paulo elogiou esse povo que fazia isso. Então você, se fizer isso, vai ser elogiado também. João Batista predisse. Não predisse? Nós estamos falando aqui de João Batista falando. E a predição de João Batista foi associada com fogo. É ou não é? Lá em Mateus 3,11. Leia. Foi associada com fogo. Não um fogo literal, um fogo de fogueira, um fogo de fogão, um fogo de incêndio, não. Mas um fogo com labaredas, como se fossem línguas bipartidas. Língua bipartida é língua tipo de cobra, né? Que tem aquela divisão assim, labaredas, né? E essas línguas bipartidas, essas línguas de fogo, foram vistas em Atos, capítulo 2, versículo 3. Leia lá. Eu já sei. Leia, acompanhe o que estou falando com a passagem que eu estou indicando. Veio repentinamente um som do céu, como, não está dizendo que era, está dizendo como de um vento veemente e impetuoso. Atos 2:2. Os discípulos começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas. Atos 2:4. Quais idiomas? Primeiro, a gente precisa ver. Não eram línguas estranhas. Eram? Você pode dizer até que era. Se o discípulo estava, exemplo só, para as pessoas entenderem, se o discípulo começou a falar num idioma inglês, para quem falava o espanhol,
Era estranho o inglês. Mas para quem falava inglês, não. Está claro isso? Língua estranha, estranha para quem ouve. Ou não? Se eu falo inglês, o cara está falando... Eu falo português, você está falando português também, português não me é estranho. Agora, para quem fala russo, o russo arregala os olhos assim, a língua estranha. É isso que eu quero que você entenda. Os discípulos começaram a falar em outras línguas, mas não estranhas para quem falava essas línguas também. Nem eram, entenda isso, querido irmão e querida irmã, nem eram idiomas, línguas celestiais e incompreensíveis aos homens. Não, eram línguas que os homens entendiam, uns entendiam, outros, quando falavam na língua deles, eles entendiam também. Eram línguas de outros países. Porque ali, eu usei o termo bombando, né? Estava cheio de gente, tudo quanto é lugar que vinha para aquela festa. Apesar de ser uma festa religiosa, as pessoas vinham também, não era só judeu, vinha gente também para se divertir, para vender, para comprar. Vinha gente para tudo. Apesar de ser uma festa religiosa. E quando os discípulos começaram a falar em outros idiomas, idiomas de outros países, que eram entendidos claramente por quem era daquele país e ouvia, é isso que tem. Leia aí Atos 2, do 8 ao 11. Vê aí se eu estou exagerando, vê aí se eu estou mentindo, vê aí se eram idiomas celestiais, leia aí. Não fique com aquilo que você já ouviu lá, leia, acompanhe, senão não vale a pena você estar acompanhando o que eu estou falando. Atos 2, do 8 ao 11. Eram línguas, eram idiomas. Não, irmã, não necessariamente. Não necessariamente, Maria. Porque ali eles estavam testificando de Cristo, né? Porque é para isso que se recebe o Espírito Santo de Deus, e eles estavam testificando aquilo que eles já sabiam. Eles estavam falando daquilo que eles já sabiam e que o Espírito Santo de Deus os inspirava a falar para aquelas pessoas da língua que eles falavam. Entendeu? Seria como, irmã Maria, se as pessoas para quem eles estavam falando fossem os intérpretes. Tá? Sim, Edgar, se Deus assim o quiser. Olha, veja bem, para Deus não há impossíveis. A sua pergunta, Edgar, né, para quem está acompanhando a gente, não é pelo Facebook. Edgar está perguntando assim: então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele é capacitado a pregar o Evangelho em outros idiomas? Naquele dia foi, em outros dias também foram. Existem eventos pontuais de pessoas falando em outros idiomas, em outras línguas, pregando o Evangelho. Eventos pontuais. Hoje, querido irmão Edgar, querida irmã Edgar, querido irmão Edgar e queridas irmãs e outros irmãos, hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia está traduzida para todas as línguas, praticamente todas, línguas e dialetos do mundo.
Então não há mais esta necessidade, né? E a gente precisa entender isso. Mas como não sei o quê? Ora, o começo da igreja os cultos eram em catacumbas, em encostas de morro. Hoje não precisa, hoje se constrói aí prédios e as pessoas vão lá dentro cultuar. Mesma coisa. Agora, leve-se em consideração, Edgar, para Deus não há impossível. Nada é impossível para Deus, até porque eu citei, né, que existem eventos pontuais nos dias de hoje, se não falar, né, de pessoas pregando o Evangelho numa língua que nunca estudou, num idioma que não pode ser na língua que a pessoa estudou e sabe falar, porque aí não é ação de Deus, aí é ação da pessoa, né? Eu falo alemão, eu vou pregar o Evangelho em alemão, é uma ação minha, não é uma ação de Deus, entendeu? O que a gente tem que ter na mente, na cabeça, é o seguinte: língua é idioma. É isso. Esse evento não vai dar para acabar, né? Esse evento da festa de Pentecostes deve ser copiado pelas igrejas de hoje. É aí a questão, meu irmão. Esta é a questão. Para de dar murro em ponta de faca, minha irmã. Abre sua mente para a verdade. As igrejas devem copiar alguma orientação. Me indique aí, por favor, alguma orientação bíblica. Olha, vou repetir o que eu falei lá no começo, hein? Não é passagem bíblica dizendo que aquilo aconteceu. É doutrina bíblica. Porque uma passagem bíblica dizendo que aquilo aconteceu é bíblico, mas não é doutrina. Não é ensinamento para a gente levar adiante, que deve ser feito, deve ser praticado. Existe alguma orientação que a igreja de hoje, do ano de 2021, prestes ao arrebatamento, deva copiar o evento ocorrido na festa de Pentecostes, festa judaica? Tem? Não há registro na Bíblia ou na história da igreja de uma reencenação daquilo que ocorreu na festa de Pentecostes. Estou afirmando. Muito bem. A irmã colocou: não, pastor, claro que não tem. E por isso eu estou afirmando, irmã, você está certa. Há algum comando. Vai passar uns minutinhos, se eu não tiver paciência, amanhã eu vou continuar, né? Há algum comando de Deus que a gente deva reencenar, porque agora é encenação. Aquilo realmente ocorreu, não é? Aquilo foi verídico. Foi um fato ocorrido. De lá para frente é encenação. Se você achar que não é, procure na Bíblia, no dicionário, que quer dizer encenar e reencenar. Há algum comando de Deus para a gente reencenar o evento da festa de Pentecostes? Não. A irmã já colocou. Tem não, tá certo, irmã. Então qualquer igreja, no sentido de denominação, que reivindica a reencenação
da festa de Pentecostes no evento Espírito Santo, deveria verificar antes de qualquer coisa. Todos estes sinais também deveriam ser duplicados. O vento impetuoso, as línguas de fogo, e a proclamação do Evangelho. Exatamente, Edgar. Exato. Nós temos duas ordenanças, o Edgar colocou. Agora a igreja tem duas ordenanças, batismo e ceia. Então a proclamação do Evangelho também deveria ser em idiomas de outros países. Entendeu o que é o dom de línguas bíblico? O dom de línguas bíblico é uma pessoa que nunca falou japonês, nunca estudou japonês. Aparece lá um grupo de 30, 40, 20 japoneses, turistas. E o sujeito é levado pelo Espírito Santo de Deus, o sujeito que nunca falou japonês, vai lá e começa a falar japonês. E os japoneses ficam olhando, mas ele não é japonês, se fala tão bem o japonês, que maravilha. E o sujeito pregando o Evangelho, falando de Jesus, do arrependimento, da salvação, da cruz, do Calvário, da morte, da ressurreição. Isso é dom de línguas, é isso que está na Bíblia. O resto que existe por aí, e Xambalá, e mais não sei o quê, é tudo baboseira. Isso é tudo mentira. Que língua é essa? Que idioma é esse? Porque aqui na Bíblia fala em idioma. Eu vou parar hoje, amanhã a gente encerra isso. Eu espero que tenha te ajudado a entender, para você não ficar com receio. Você foi batizado pelo Espírito Santo, amanhã eu vou explicar o que você responde biblicamente para a pessoa. Porque a pessoa que vai fazer essa pergunta para você, ela está na mesma dúvida que você de repente esteve, ou continua estando, não sei, que parece que tem um ou outro aí que continua insistindo. Falarão novas línguas, irmão. Jesus não mentiu. Quem está aloprado é você que leu o que eu estou falando, quer dizer que o que eu estou falando está errado. Você que está aloprado, irmão. Jesus falou, falarão novas línguas, novos idiomas. Por que eu vou ficar falando Xambalá, Manto Santo, terra? Para que serve isso? Se a própria Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas. Lê a Bíblia, irmãozinho querido. Lê a Bíblia. Né? E ouça a programação. Acompanhe o culto amanhã para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se é que você quer, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós exaltamos e glorificamos o Senhor, porque eu acho que essa explicação é, assim, uma forma nova de abordar esse assunto, né? Continua, Senhor, falando conosco, que amanhã a gente possa ser mais claro ainda, do que fomos hoje, né? Porque tudo é para exaltar, glorificar o Senhor e, na verdade, tirar as pessoas da mentira denominacional. Não que toda denominação seja mentirosa, né? Não é isso, mas a grande maioria o é. Livra-nos do mal, Senhor, e sustenta-nos na santa palavra do Senhor. E se for da sua vontade, traga-nos de volta amanhã aqui para proclamar o Evangelho. No santo nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém.